sexta-feira que marca um ataque de Israel ao território iraniano, naquela que pode ser uma prévia ou a resposta aos ataques do último sábado feitos pelo Irã ao território israelense. Em uma cidade onde há instalações nucleares importantes, numa data importante para o Irã também, dia em que o chefe supremo do país comemora 85 anos. Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa, tem mais informações para a gente desse assunto que mobiliza o mundo. Nós estamos aguardando um pronunciamento do governo dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel, pronunciamentos formais do Irã, de Israel, o G7 reunido também, ou seja, o mundo todo quase que congelado, aguardando e acompanhando minuto a minuto o que acontece nessa região do mundo, né, Luca? É isso mesmo, Rafael. Nós vemos que grande parte dos países do G7, inclusive que estão reunidos na Itália, continuam monitorando a situação de maneira detalhada, pedindo sempre para que Israel também não aumente o tom desta resposta, que já foi considerada como concluída por parte dos analistas, para que isso não se transforme em uma guerra regional generalizada. Israel, só para recapitular a nossa audiência, que chega agora no Jornal da Manhã, durante esta madrugada enviou 3 drones à região de Isfahan, no Irã, uma região que é muito populosa, uma região também estratégica do ponto de vista militar, com bases militares e também instalações nucleares. Segundo a própria mídia estatal iraniana, todos esses ataques foram repelidos com o sistema de defesa antiaérea, não houve nenhum tipo de danificação a nenhuma instalação e também nenhuma vítima, mas muitos acreditam que seja apenas um ataque pontual e também pequeno na sua proporção, para mostrar aos iranianos que Israel tem de fato capacidade de chegar até a região central do Irã, quase 1.500, 1.700 quilômetros de distância do seu território, e também que Israel saberia onde estão essas instalações nucleares, para, caso haja uma escalada, haver também uma resposta por parte dos israelenses. Os iranianos, por sua vez, disseram que o ataque foi muito pontual, que é para a população não ficar em pânico e não se preocupar. Até muitos desmereceram a proporção desse ataque nas redes sociais, as próprias mídias estatais iranianas, ao mesmo tempo que os americanos dizem que o ataque não tinha como alvo instalações nucleares, pelo menos que fontes próximas à inteligência americana divulgaram à imprensa nesta manhã. Outro fato importante de mencionar, que os funcionários... Eu vou aproveitar que o Luca engasgou para a gente já ir direto para os Estados Unidos, porque o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, está falando. Vamos acompanhar com tradução do Fabrício United. De muitas formas uma comunidade que guia as principais democracias do mundo. E nós estamos nessa reunião com ministros das relações exteriores mais unidos do que nunca. Estamos enfrentando desafios críticos para a comunidade internacional, incluindo a agressão russa contra a Ucrânia, o conflito no Oriente Médio e também a importância de manter uma sociedade cívica. Essas foram as principais discussões que tivemos nos últimos dias. Foram extremamente produtivas. E o que me impressiona mais, e você pode ver isso ao longo dos últimos 3 anos, é a convergência extraordinária em relação a esses assuntos, envolvendo a Europa, os Estados Unidos e parceiros importantes na Ásia. Vou falar sobre algumas das coisas mais importantes que discutimos e concluímos nesses últimos dias. É claro que depois vamos divulgar uma nota em conjunto. Primeiro, o G7 condena o ataque sem precedentes do Irã a Israel. Sem precedentes em escopo e escala. Em escala porque envolveu mais de 300 mísseis, incluindo mísseis balísticos. Estamos comprometidos com a segurança de Israel e também estamos comprometidos com a desescalada do conflito e tentar levar essa tensão a um fim. Vocês viram também, ou vocês verão em breve, um compromisso a levar a culpa ao Irã na tentativa do Irã de desestabilizar a área. Vamos tentar desestabilizar as capacidades de mísseis e drones do Irã. Ontem os Estados Unidos anunciaram sanções envolvendo a indústria iraniana
e a logística do Ministério da Defesa local. Os países do G7 vão adotar sanções adicionais ou outras medidas nos próximos dias. Mesmo lidando com o conflito no Oriente Médio e, novamente, o ataque sem precedentes do Irã e Israel, nós estamos muito focados na faixa de Gaza. Nós pedimos a rápida implementação de um sistema de ajuda na faixa de Gaza, mais ajuda, abertura de passagem, uma melhor distribuição da ajuda humanitária. Vimos passos importantes nas últimas semanas, com a abertura de mais passagens, com mais ajuda chegando na região, mas nós precisamos ver resultados sustentáveis. E precisamos que essa ajuda seja distribuída ao longo da faixa de Gaza. Também focamos na questão imperativa de um cessar-fogo que envolva a saída dos reféns. Isso vai permitir também que os habitantes de Gaza possam voltar ao norte do enclave. A única coisa que impede o povo de Gaza e um cessar-fogo é o Hamas. O Hamas rejeitou diversas propostas de Israel e parece mais interessado em um conflito regional do que em um cessar-fogo que imediatamente melhoraria a vida de milhares de moradores de Gaza. O mundo precisa saber e precisa entender novamente que a única coisa entre o cessar-fogo e a população de Gaza é o Hamas. O G7 também foi muito claro em relação ao seu apoio duradouro à Ucrânia. 8 horas e 13 minutos. Putin acredita que pode dominar a Ucrânia. Todos os membros do G7 estão fazendo uma contribuição incrível à defesa da Ucrânia. E essa foi o melhor compartilhamento que tivemos em relação a esses assuntos que já vi. Todos os países estão dando mais do que podem. Eu gostaria de agradecer à primeira-ministra Giorgia Meloni, da Itália, por sua liderança. Nós podemos ver duas coisas neste momento. Juntos, nós estamos ajudando a colocar a Ucrânia em um caminho a longo prazo de estabilidade econômica, democrática e militar. Mais de 30 países estão engajados em negociações com a Ucrânia no que diz respeito à segurança. E, junto com o que acredito que vamos discutir nas reuniões da OTAN, você pode ver a Ucrânia construindo uma força para o futuro. Estamos levando investimentos do setor privado para a Ucrânia para que eles possam desenvolver o seu próprio setor de segurança, de complexo de segurança local. E também envolvendo a União Europeia, isso vai ajudar a Ucrânia a estabelecer sua democracia. Mas mesmo fazendo isso tudo, nós ouvimos do ministro das Relações Exteriores, Kuleba, da Ucrânia, que é importante neste momento que a Ucrânia consiga mais recursos que eles precisam para lidar com a agressão russa que acontece neste momento. Eles precisam de mais armamento, mais munições. Aliados e parceiros, incluindo os países do G7, estão comprometidos a entregar isso. Nós discutimos passos para prover mais assistência à Ucrânia. Nós também estamos preocupados em restabelecer o sistema energético da Ucrânia que a Rússia tem tentado destruir. E passos importantes já foram tomados, mas tomaremos passos ainda mais importantes. Também estamos trabalhando para interromper a transferência de armas para bases russas. Nós vimos a Coreia do Norte e o Irã ajudando a Rússia nesse sentido. Mas o maior contribuinte para a Rússia até agora é a China. A China tem entregado equipamentos que ajudaram a Rússia reconstruir as suas bases militares. Agora, se a China ajuda por um lado, eles podem
por outro lado, estar ajudando a maior ameaça ao Ocidente desde o final da Guerra Fria. 8:16. O progresso em soluções para utilizar fundos soberanos da Rússia contra a Ucrânia também estavam na nossa agenda. E aqui estamos trabalhando em chegar a um acordo que seja consistente com as leis locais. Eles estão chamando isso de roubo. O verdadeiro roubo são as vidas de ucranianos que foram levadas. E a infraestrutura ucraniana que foi destruída e a terra ucraniana que foi roubada. Eles estão tentando utilizar esses fundos para reconstruir a Ucrânia. E isso é algo que, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Isso é um elogio, mas não é a única coisa envolvendo a ajuda que precisamos entregar à Ucrânia neste momento. Principalmente ao novo orçamento que o presidente Biden tem tentado aprovar e que está em votação, em discussão na Câmara nessa semana. Novamente, eu gostaria de enfatizar duas coisas. Primeiro, esse dinheiro é urgentemente necessário para a Ucrânia, para pessoas que estão defendendo a democracia deles. Em segundo lugar, nós temos parceiros da Europa e da Ásia que estão fazendo muito para ajudar a Ucrânia. E, finalmente, todo este suplemento será investido nos Estados Unidos, na produção de defesa, na nossa própria defesa. E isso significa bons empregos nos Estados Unidos. Finalmente, nós focamos intensamente nos últimos dias em falar com novos parceiros. Isso inclui a região do Indo-Pacífico. Aqui, acredito que é importante que o apoio que a Rússia recebeu da China, da Coreia do Norte, do Irã, isso demonstra que a segurança na Europa, a segurança na Ásia e outras partes do mundo é indivisível. Elas estão profundamente conectadas. E isso é algo que nós escutamos durante as discussões nessa semana. O G7 está unido em relação à paz e estabilidade no Estreito de Taiwan e também unido contra a ação injusta da China. Nós tivemos uma rápida queda no sinal, estamos recuperando o contato, disse Estados Unidos, mas Itália, né, onde ocorre a reunião do G7, é de lá que fala o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Recuperamos o sinal, vamos voltar a acompanhar. Levando os nossos negócios para fora do campo empresarial. Isso é uma preocupação muito comum entre todos os nossos países. A outra parte disso tudo é que o G7 continua a trabalhar com parceiros globais para entregar resultados em todos os lugares do mundo. Nós temos o representante da União Africana, conversamos com ele ontem, ótimas conversas. E o que estamos nos preocupando neste momento é trabalhar de formas práticas com países na África para levar melhorias tangíveis ao povo africano. Nós temos a reunião do G20 em breve e estamos preocupados em como a África pode jogar a sua participação neste momento em questões importantes para melhorar a produção local, a resiliência e também contribuir com as medidas de desenvolvimento sustentável. Nós temos conversas multilaterais para garantir que eles sejam mais ouvidos ao redor do mundo. E isso inclui também o aquecimento global e a insegurança alimentar. As conversas que tivemos nos últimos dias, e isso será refletido no comunicado que vamos divulgar em breve, muito produtivas. E é um caminho muito bom para a conversa que os líderes do G7, os chefes de Estado, terão em junho, quando eles irão se reunir. Os chefes de Estado vão se encontrar em breve. Agora eu vou responder algumas perguntas.
acompanhar então a entrevista coletiva do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que por enquanto não se manifestou diretamente sobre o ataque desta noite, horário de Brasília, madrugada de Israel ao Irã. Não sei se você consegue ouvir a pergunta, Fabrício. A pergunta agora é sobre se os Estados Unidos foram alertados do ataque israelense ao Irã. E se há alguma mudança no programa nuclear do Irã. Em Israel, há rumores de que o governo americano gostaria de cortar alguns custos. O que o governo americano irá fazer? E também uma pergunta sobre a China, e querendo saber se o presidente Xi Jinping duvida do apoio americano à Ucrânia. Bom, em relação à primeira pergunta, eu não vou falar sobre isso. Os Estados Unidos não estão envolvidos em nenhuma operação ofensiva de Israel. O que o G7 está focado neste momento, que falamos nas nossas conversas, é nos nossos trabalhos para desescalar a tensão, desescalar qualquer conflito em potencial. Israel estava do lado atacado de um ataque sem precedentes. Mas, claro, queremos garantir que Israel possa se defender de forma concreta, mas também evitar conflito. E isso permanece sendo o nosso foco. Eu não vou falar nada além de dizer que não estamos envolvidos em nenhuma ofensiva de Israel. Em relação às outras perguntas, primeiro, em relação à China e à Rússia, eu acredito que estamos vendo neste momento é produto de uma relação entre esses dois países. Vocês ouviram eles falando, incluindo antes da guerra começar, nós deixamos claro à China e a outros países que eles não deveriam estar fornecendo armas à Rússia na invasão contra a Ucrânia. Nós não vimos um suprimento direto. Muito bem, nós acompanhamos aí trechos da entrevista e do pronunciamento do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Ele falou sobre a intenção de limitar a produção de mísseis, drones pelo Irã, armamento nuclear, falou de maneira bastante enfática sobre o apoio que a China tem dado à Rússia na invasão à Ucrânia. E agora, Amanda e Vilela se esquivou embora tenha manifestado publicamente, claro, nem seria diferente, apoio irrestrito a Israel, a autoridade para que Israel responda ao ataque que ele diz sem precedentes aconteceu no sábado passado por parte do Irã. Ele diz que não vai comentar o assunto e que os Estados Unidos não estão envolvidos em nenhuma operação israelense de contra-ataque ao Irã. Eu achei muito simbólica essa resposta do Antony Blinken, viu, Colombo, que é o principal ministro, né, o secretário, que seria o equivalente ao nosso ministro do governo Joe Biden, né, o secretário de Estado, o principal chanceler diplomata norte-americano. Ele se distancia, né, dessa contraofensiva israelense. Na prática, ele está dizendo que os Estados Unidos não apoiarão uma contraofensiva, principalmente uma contraofensiva que seja maciça, porque a gente não quer ver o conflito escalar na região, no Oriente Médio. Então, a gente vai defender, ajudar Israel a se defender contra uma ofensiva do Irã, e isso ele claramente condenou, como outros países europeus e norte-americano condenaram, mas nós não vamos colocar mais lenha na fogueira, nós não queremos que isso tenha sequência. Foi isso que eu entendi da resposta de Antony Blinken. E acho curioso também, inclusive eu estava olhando aqui o Twitter, né, o X do Antony Blinken, e ele diz claramente que o foco das discussões do G7 é como você encontrar um acordo chegar a um acordo de cessar fogo em Gaza. E ele fala isso na entrevista coletiva, estamos focados em Gaza, encontrar um acordo, chegar a um acordo de cessar fogo que inclua a libertação dos reféns, né, o fim desse conflito. Esse é o foco, ou seja, é garantir paz, pacificação para a região.
Ao mesmo tempo, achei muito interessante que ele dá praticamente o mesmo peso aos dois conflitos. Ele começa falando sobre Gaza, mas depois ele fala bastante tempo sobre Ucrânia, e é no momento delicado, que pode ser uma chave aí de virada, porque você tem no Congresso americano, pode ser aprovado na Câmara dos Deputados, nunca teve tanta chance de ser aprovado esse pacote de 60 bilhões de dólares dos Estados Unidos. É um pacote considerado fundamental para que a Ucrânia continue no jogo, continue a combater a Rússia. Ontem teve uma declaração que gerou bastante repercussão do chefe da CIA nos Estados Unidos, dizendo que se esse pacote não for aprovado, a Ucrânia pode perder a guerra para a Rússia até o final desse ano, até o final de 2024. Portanto, Antony Blinken acha fundamental assegurar aquela região junto com seus parceiros europeus para que não haja um avanço da Rússia e da China. Ele claramente coloca esses dois eixos, foca nesses dois eixos do mundo, de um lado Europa e Estados Unidos e de outro lado esse eixo de poder e econômico formado principalmente por China e Rússia, com alguns outros aliados. Portanto, é um recado duro, mas que mostra que os Estados Unidos estão comprometidos principalmente na continuidade da guerra contra a Rússia, em fortalecer e manter o seu apoio inexorável, inadiável à Ucrânia, e, por outro lado, chegar a um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Pois é, essa fala de Blinken, ela vai justamente na linha daquela análise que nós fizemos mais cedo, de que para as superpotências, do ponto de vista internacional, não interessa uma escalada no conflito no Oriente Médio. Portanto, essa resposta que Israel deu, uma resposta até certo ponto considerada tímida, ela vai realmente na linha, no sentido de demonstrar que, olha, não há o interesse em realmente fazer com que esse ataque, esse assunto envolvendo Irã e Israel, adquira proporções maiores. E a fala do secretário de Estado americano, aliás, não apenas o que ele falou, mas inclusive o que ele deixou de falar, demonstra isso claramente. Com relação à Ucrânia e Rússia, nós vemos uma fala daí um pouco mais enfática no sentido de justificar os investimentos militares na Ucrânia. E aí, com isso, a manutenção de uma estrutura que já vem se consumindo há bastante tempo e que claramente não demonstra sinais de efetividade nesse conflito. O fato é que, se a gente analisar com bastante cuidado, nós vemos uma Ucrânia já totalmente destruída pela Rússia, um poderio militar da Rússia muito mais estruturado e organizado, e as potências do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos, as potências ocidentais de uma forma geral, mantendo artificialmente o conflito no sentido de não demonstrar esse fortalecimento ou essa vitória efetiva da Rússia. A pergunta que fica é: até quando será possível a manutenção dessa guerra artificial?